Olá a todos, meu nome é Ariane Colli e eu vou apresentar o trabalho intitulado Da Dimensão Simbólica das Imagens. Desde o início da minha atividade artística em pintura, eu desenvolvi um olhar amoroso sobre a paisagem. E isso desvendou a possibilidade de desenvolver diferentes séries sobre essa temática, às vezes buscando investigá-la por meio de questões formais, históricas, fenomenológicas, antropológicas, seja estudando a paisagem urbana como a natural. Esses estudos me levaram a indagar sobre a dimensão simbólica das imagens, o que se mostrou temerário diante dessa imensidão, tão vasta quanto a cultura e os processos de criação. Mas o convite ao devaneio, como proposto por Bachelard, me encorajou a enfrentar esse desafio. Na busca de aprofundar esse projeto poético, eu encontrei na Ciência Sem Nome, formulada por Aby Warburg e interpretada por Etienne Samin como Ciência da Cultura, uma forma de iluminar essa trajetória. Aby Warburg foi responsável pela criação e gestão de uma biblioteca composta por livros e imagens integrados em 4 níveis. Os livros organizados sem uma ordem linear, temática ou histórica podiam migrar de prateleira para prateleira de modo sistemático, tendo como critério o que o Aby Warburg chamava de lei de boa vizinhança. Esses movimentos eram capazes de despertar no visitante, no leitor, novas correspondências, perspectivas, questionamentos, associações. Então, a biblioteca, em constante mutação, desvendava o pensamento dele, o movimento do pensamento dele. Desse modo, 900 reproduções em preto e branco, de origens diversas, afrescos, pinturas, selos postais, recortes de jornais, eram dispostos em 79 painéis de madeira cobertos com tecido preto e podiam migrar também de painel para painel. E esses painéis compuseram o que ele chamou de Atlas Mnemosyne, na intenção de compor uma história da arte sem palavras. Eu identifiquei nessa pesquisa, desenvolvida por Warburg, correspondências e proximidades, guardadas as devidas proporções, com o projeto poético que eu venho desenvolvendo desde 2017. Trata-se de uma série de pinturas intitulada Múltiplos. Essas pinturas, que buscam elementos tanto da natureza como da cultura, são elaboradas sobre painéis modulares de madeira e podem ser vistas tanto individualmente como agrupadas em conjuntos, onde cada pintura pode transitar de um conjunto para o outro, formando dípticos, trípticos, múltiplos. Então, a gente pode dizer que existem 2 modos distintos de desenvolver conhecimento. O primeiro fundamentado na experiência, na percepção, na imaginação, e o outro mais afastado das nossas estruturas sensíveis. Então, esse trabalho busca trazer a contribuição da imaginação e da sensibilidade para a construção do conhecimento humano. E as obras de arte, elas carregam histórias, memórias, desejos, referências, fazem parte de linhagens, de pensamentos, dialogam umas com as outras e geram nesses encontros novos olhares sobre o mundo. Mas nesse intenso fluxo de imagens, elas perderam muito do seu espírito. E para resgatar suas autenticidades e singularidades, pensamos que seria possível fazê-lo convocando a sua dimensão simbólica e a imaginação dos seus fruidores, na medida em que propõe para o público um convite para imaginar essas possíveis combinações e os seus significados resultantes. A dimensão simbólica das imagens é muitas vezes constituída e compartilhada coletivamente, pela cultura, pela emoção, e se funda em conceitos da nossa experiência humana comum. Podemos lembrar
por exemplo, que os primeiros conceitos que vão fundamentar a nossa experiência do mundo se dão na primeira infância, por meio de sensações, como perto, longe, liso, rugoso, leve, pesado, doce, amargo, entre tantos outros. E essa percepção, então, essa percepção da dimensão simbólica dos fenômenos também é muitas vezes pessoal. E essa percepção, ela contribui para a elaboração desse universo simbólico, que é constituído por experiências sensíveis, vividas tanto individual como coletivamente. Temos como exemplo clássico o círculo, presente em tantos elementos do mundo, do cosmos até as sementes, e carrega uma densa carga simbólica, né, que envolve conceitos como o tempo, o abrigo, as origens, a divindade, entre tantos outros. Embora as imagens se apresentem, elas não estão inteiramente no presente. Elas fazem parte do tempo, emergem das vivências, das experiências muitas vezes imemoriais. E há que se considerar também a relação intersubjetiva que se dá entre imagem e espectador, entre as imagens umas em relação às outras, que abriga o sensível e o inteligível de quem a vê, de quem a engendrou, da imagem em si, como se ela, a imagem, arguísse quem a vê. Então, ao selecionar, configurar e compor diferentes imagens, umas ao lado das outras, elas nos revelam novas analogias, possíveis significados, novas e possíveis composições, montagens, e movimentando o pensamento, a memória e a imaginação, criando redes de significações. Assim, eu proponho com esse trabalho uma investigação sobre os símbolos encontrados na natureza e na cultura, buscando resgatar a atenção do homem sobre os elementos da natureza, investigar os artefatos humanos significativos e o seu poder de comunicação, refletir sobre a arte e a participação do espectador como possibilidade de resgate da importância da dimensão simbólica, da experiência sensível, por meio da expressão e do diálogo intersubjetivo. Para Jung, os símbolos são dotados da capacidade de restaurar essa energia emocional, essa conexão com a nossa natureza original, atualmente tão urgente. Somos guiados exclusivamente pela razão, por meio da qual, equivocadamente, acreditamos ter conquistado a natureza. Assim, coletar, configurar e ordenar se mostram como um jogo de forças, pois formas de ordenar são muito relativas aos seus objetos, às intenções, à cultura. E tanto a ordem quanto a desordem carregam significados. E desse modo, então, nos encontramos diante de um sistema vasto, complexo e misterioso. Muito obrigada, é isso então até já.